Olá, olá, networkers, live espectadores. Aê! Agora estão me vendo? Alexandre Mota, tô vendo, tô vendo. Legal, estão me Le- vendo bem aí? Legal, Ale. Aqui agora perfeito, Legal, é isso perfeito. aí. Tudo Ale, bom, meu amigo? tudo bem, meu amigo? Pô, saudade de falar com você pessoalmente, viu? Com Tivemos certeza. tantos eventos que foram adiados por conta da pandemia que acabamos não conseguindo bater nosso papo tete a tete, né? Então, Exato. Ale, quero te agradecer demais, mas eu vou fazer uma pequena introdução para nossos colegas internautas. Eu fiz uma live com outro colega outro dia e cunharam a expressão live espectadores. Então, aos nossos live espectadores, é bem bacana a expressão, aos nossos networkers aqui de plantão, eu resolvi criar essas lives, está todo mundo fazendo um monte de live, mas eu resolvi criar essas lives como uma forma de ser recíproco com as pessoas que, nesse minha trajetória como advogado, nessa trajetória do Enchendo a Banca, as pessoas que de alguma maneira contribuíram comigo. Você, bom, além de ser uma grande fonte de inspiração, acabou se tornando um amigo aí, para a gente Com trocar certeza. figurinhas, né? E é uma grande alegria. Eu agradeço demais, Ale, a sua presença. Eu vou pedir, eu sempre peço que as pessoas se apresentem, porque eu acho que você contar a sua história é muito melhor do que eu contar a minha história. Esses eventos da OAB, normalmente existe muita formalidade nesse sentido, né? Mas eu gosto muito mais quando a pessoa dá um toque pessoal na sua esposa, na sua história. Então, Ale, por favor, se apresente aí para os nossos live espectadores. E quem quiser, aviãozinho, né? Se estiver gostando, coraçãozinho, aviãozinho para chamar outras pessoas para as nossas lives. Vamos lá, Legal. Ale. Então, Edu, obrigado pelo convite, né? Você sabe que a gente sempre está junto aí nessa trajetória. E isso é legal, porque a gente vai criando amigos na gestão jurídica, que a gente sempre comenta, né? Então, você é um deles, então obrigado aí pela parceria que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. E minha trajetória eu sempre comento, né, que a minha formação é marketing, eu não sou advogado, as pessoas acham que eu sou advogado. E eu vim trabalhando marketing jurídico desde eu trabalhei no escritório durante 5 anos, entendi código de ética, conheci, né, as regras aí do marketing jurídico nesse escritório. Cresci esse escritório de 9 para 60 pessoas em função desse planejamento que a gente foi trabalhando, né? E saí para montar a Inrise. Então, a função da Inrise aqui levar essa informação, levar esses detalhes, como crescer o escritório, lógico, é muito trabalho aí, mas como mostrar que não existe fórmula mágica, só existe o conhecimento, os detalhamentos, né, como fazer o marketing da maneira correta. Então, essa é a nossa meta aqui na Enrise, ajudar o advogado a crescer em função do código de ética e o marketing ético aí na advocacia. Ah, show de bola. Ale, é sempre uma baita alegria estar falando com você e eu aprendo demais, né? Realmente a gente tem sim, uma certa uma sinergia mesmo. Ah, e André estudou comigo, grande amigo, advogado. Aliás, estudamos juntos desde do colegial, eu e o André, então temos uma trajetória juntos. Ale, bom, eu percebo, quando eu comecei a me interessar por essa questão do marketing jurídico, não existia quase ninguém que falasse sobre esse assunto, a não ser Alexandre Mota e uns dois ou três gatos pingados. Eu sempre cito isso, cito nas minhas aulas, cito nos meus cursos, porque era um assunto absolutamente escasso, não tinha nenhuma fonte. E é evidente que você, como oriundo do marketing, é que conseguiu, tornou-se um exponencial, porque você aliou o marketing às questões jurídicas, a essas características especiais que nós temos na advocacia, né?
Eu soube até de gente que, tá brigando, que ficou bravo com uma colega, que ela fez uma live falando sobre prospecção de clientes na advocacia, e puxaram a orelha dela, tal, etc. Então, antes de a gente começar a falar exatamente sobre pontos cruciais que a gente pode começar a aplicar, Ale, o que você, na tua visão, entende que é marketing jurídico? Tá. Na verdade, se você pegar aí, né, puxar na internet e tal, você vai ver um monte de definições do que é marketing jurídico e tal. Eu tenho uma definição própria, né, que eu acho que o marketing jurídico é a força motora que leva o estado atual, né, do escritório para o objetivo final do escritório, né? Então, ele traça aí dentro da possibilidade financeira do escritório, ou seja, se você é pequeno, você tem possibilidades pequenas, médio, grande, né? Dentro da possibilidade financeira do escritório, a chegar nesse objetivo. Então, veja, para mim, o marketing jurídico é isso: é o que implementar, quais são as ações que você precisa implementar para chegar no seu objetivo final ali, seja de prospecção, seja de estruturação, seja de conhecimento maior do mercado, mas você tem que ter esse objetivo definido, e o marketing jurídico são as ações pontuais que vão te fazer chegar lá. Eu, inspirado na sua definição e na definição de alguns outros autores que eu estudei, eu gosto de definir o marketing jurídico como as ações que você deve implementar para você obter novos clientes ou fazer com que as pessoas te indiquem novos clientes. Que é claro que a gente vai discutir a definição, você, evidentemente, isso tá ligado ao fato de a gente definir um objetivo, né? Mas isso é uma coisa que os advogados temem um pouco fazer, né, Ale? Ah, Definir objetivo, como é que funciona isso. E aí, eu quero discutir com você uma outra situação. Beleza, você falou três pontos. Primeiro, de objetivo, falou de uma questão envolvendo custo desse marketing jurídico, né? Porque percebo também que algumas pessoas, não vou mexer nisso porque eu não tenho dinheiro, é um bicho de sete cabeças. Eu vejo também isso acontecer muito. Não, o marketing jurídico não é para mim. Então, Ale, como é que, na sua concepção, é possível começar a desenvolver um marketing jurídico? Leia-se. Não é ficar postando qualquer coisa em redes sociais, né? Que as pessoas acham que estão fazendo marketing jurídico, fazendo postagens de qualquer jeito, sobre qualquer coisa nas redes sociais. Então, Ale, como é que dá para começar? O que você acha sobre isso? Olha, o que você falou é essencial, tá? Então, primeiro, criar os seus objetivos. Só que junto da criação desses objetivos, né, eu acho que o escritório e a pessoa precisa se entender. Então, se você levantar algumas perguntas para a própria carreira, para o próprio escritório, você está se entendendo e dando um foco, inclusive prospectivo, para a sua vida, para a sua carreira ali jurídica, né? Então, se você souber o que eu faço, para quem eu faço, como eu faço e onde eu faço, né? Essas quatro perguntas são essenciais. Significa que eu estou me entendendo e eu estou criando esse norte prospectivo. Tá? E o engraçado é que parecem perguntas fáceis, mas quando você faz isso na prática ali para o advogado, muitas vezes ele não sabe. Ele não sabe, inclusive, os conceitos, né? Às vezes ele fala assim, não, eu sou uma boutique jurídica, e ele não entende que boutique jurídica é quando o mercado vê ele como boutique. O mercado que dá o aval de que ele é uma boutique, né? E não é a gente se autoproclamar, né, boutique. Então, às vezes, ele não entende os conceitos. Então, a primeira coisa é isso. A primeira coisa é você entender o que você é e para onde você está migrando. Então, criar o seu objetivo final. Tem gente que, às vezes, inclusive, a gente sempre fala de prospecção, né? Eu acho que 90% do mercado fala de prospecção. Ele quer prospectar, ele quer ter novos clientes. Mas já aconteceram casos aqui na Enrise
de que o cara estava tranquilo em termos de prospecção, ele só queria se organizar de uma maneira mais fácil. Então ele achava que a rotina dele era muito pesada, ele tinha que se desdobrar para fazer rotinas que para outros eram muito mais simples. Ele queria se organizar internamente. Então o objetivo dele era um pouquinho diferente. Então, primeiro entender quais são esses objetivos. E depois entender qual que é o nível de comprometimento, né, de você para esses objetivos. E eu acho que aí está o grande erro das pessoas, né? Eu não sei se você comentou dessa live aí de prospecção e tal, mas o que eu mais vejo hoje no mercado é as pessoas dando fórmulas mágicas, né? Fórmulas mágicas. Eu inventei uma metodologia que em 3 dias você ganha 120 clientes novos. Então é fácil, né? É fácil isso. As pessoas são tentadas a cair para esse lado. Mas a verdade é que, assim como a vida, não existe caminho fácil, né? Se você for tentado para seguir, logicamente você vai cair do cavalo, né? Então, o marketing, isso eu defendo desde o dia 1 da Enrise, marketing é rotina, é trabalho, é relacionamento, é fazer várias ferramentas ao mesmo tempo, né? Não adianta, não existe essa fórmula mágica que as pessoas... Eu queria até conhecer essa fórmula mágica, né? Chegar e falar assim, não, ó, faz isso, você não vai ter esforço nenhum, só põe isso aqui e você vai ter 120 clientes em 3 dias. Eu queria saber essa regra, mas a verdade é que não existe, né? Legal, Então, Ale. por que eu falei o nível de comprometimento? Porque se você está afim de implementar, existem técnicas, existem rotinas, existe um marketing sério da coisa que dá para fazer, mas o seu comprometimento tem que estar alto, porque vai envolver muito do seu trabalho, muito, né, de você estar junto ali do projeto, né? Outro dia, quando a gente estava nas palestras presenciais ainda, eu estava comentando, me perguntaram sobre artigos, né? E eu estava comentando sobre a rotina de artigos. Pelo menos uma vez por mês o escritório precisa gerar um conteúdo próprio ali. E a advogada levantou a mão e falou assim, mas eu não tenho tempo para nada, como que eu vou escrever artigos, né? Aí eu falei assim, olha, eu também não tenho tempo para nada. Só que eu escrevi já 2 livros. Sabe quando que eu escrevi? De madrugada e final de semana. Então, o meu comprometimento estava para que aquilo acontecesse, né? Então, independente da minha rotina, eu abri um tempo para fazer. Então, a verdade é, quem quer faz a coisa acontecer. Quem não quer fica já dando desculpa esfarrapada, né? Eu sempre parti desse princípio. Então, eu falo sempre desse nível de comprometimento. Você quer? Você quer? É que nem... E agora eu vou dar o exemplo inverso da coisa. Eu sempre quero emagrecer. Só que o meu comprometimento tá zero com o regime. Então, Tá. desculpa. Se eu quisesse mesmo, eu fazia a coisa acontecer. Mas, para mim, não é a importância. Né? Ale, Essa é a realidade. você está sendo Então, injusto, porque você conseguiu emagrecer durante a pandemia. Eu tenho absoluta convicção que o teu nível de comprometimento com o emagrecimento está maior do que o meu nível de comprometimento. mas Meu você sabe, amigo. mas você sabe que mas aí não é comprometimento, é porque eu não tinha restaurante para ir, entendeu? Meu amigo. Então, quero agradecer aí o Alexandre Alvarez, amigo, Ivo Moreira. Epa, o Gustavo Balbino, falando meu amigo também, que o comprometimento é a chave de tudo. Sérgio Caio, Luciano Abrão também concordando conosco. Você falou dois aspectos fundamentais, né? Foco prospectivo, isso é uma coisa que eu bato muito, Ale. Eu bato muito, claro, o comprometimento, ele é o impossível de se alcançar qualquer objetivo se não for através do comprometimento. Aliás, a gente tem até sinergia nisso, porque a gente se colocou tanto a trabalhar, eu, no meu caso, e você também, que aí negligenciou, não que eu acho que isso seja o ideal, mas aspectos, por exemplo, de saúde, porque a questão não é só uma questão física, às vezes é uma questão de saúde
quanto a questão do emagrecimento. Mas o foco prospectivo, para mim, é um ponto determinante. Eu percebo que os advogados, e a gente, o ser humano, ele é permeado, e ele tem uma fixação em função da sua necessidade de sobrevivência. Então, ele normalmente ele vem ligado com a chave da, ao invés daquele sentimento de abundância, ele vem com aquele sentimento de escassez. O ser humano vem ligado com a chave da escassez, certo? E aí o que acontece? Quando a gente fala para os alunos e você fala para os seus clientes, ó, você tem que determinar um foco prospectivo, ou, por exemplo, que a gente pode traçar um paralelo, dizer de um nicho de atuação, que é um foco de prospectivo. E as pessoas falam, não, mas eu não posso fazer isso. Não posso, porque eu não posso descartar clientes. Não, como é que eu faço? Eu sempre brinco. Eu não quero que você deixe de sobreviver porque você resolveu fazer um marketing jurídico de qualidade, que dê resultados. Eu não quero que você dispense clientes. Não nesse primeiro momento, por hora, né? Mas se Sim. não determinar um foco prospectivo, um nicho de atuação, pode ser até mais de um, mas a gente não pode recomendar que a pessoa coloque a sua energia inicial em vários, porque daí ele não consegue força máxima para atingir, para colocar essa energia, né? Então começa com um, daí você percebe se funcionou para você migrar, aí você partir para o terceiro passo de crescimento, vamos dizer assim, né? Então o foco prospectivo ou o nicho de atuação ele é quase que indispensável para desenvolver um marketing jurídico que tenha eficácia. Senão, a mesma coisa que ficar atirando para todo lado. Você Exato. não tem um alvo. Você não tem um alvo. Você falou aqui de uma coisa engraçada da boutique, né? Outro dia eu estava vendo Queria até que você comentasse sobre isso. Eu vi um post, um link no Instagram, na verdade era um canal do Instagram, que o advogado, na verdade, era uma advogada. Ela se intitulava a Artesã do Direito. É até bonitinho, né? Num certo sentido, que ela quer dizer que ela faz. Foi o que eu imaginei, né? Que ela pratica uma advocacia que é aquela advocacia menor, de cuidado com o cliente. Foi o que veio na minha cabeça. Mas que eu vi muita gente, e ela sendo motivo de brincadeiras, eu fiquei, poxa, mas ela tem que prestar atenção. Porque será que ela sabe que isso está repercutindo negativamente ou positivamente para ela, Ale? O que tu acha disso, do artesã? Eu acho que tem muita gente que não percebe, é o que você falou, ela não percebe, ela acha que ela criou uma imagem que é legal na cabeça dela, mas ela não percebe que o mercado não está comprando essa imagem da maneira correta. Às vezes os amigos próximos falam, ai, que legal e tal, e ela comprou aquela ideia de que aquilo é legal. Mas o mercado, como um mercado sério e um mercado que tenha várias pessoas para escolher como advogado oficial dele, ele não compra aquela ideia, né? Eu tenho a coluna no Migalhas, que você sabe, e nessa sexta-feira a minha resposta lá para a pessoa, o artigo chama Advogado TikTok, justamente porque na semana acho que passada ou retrasada teve uma advogada que também começou a fazer vídeos ali, se intitulando, começou a xingar, não xingar, mas agredir verbalmente ali os médicos, né? Médico erra mesmo, fale comigo e tal. Então ela tentou criar uma imagem de defensora dos clientes para os médicos, né? Contra os médicos, e também foi representada, inclusive pela Associação dos Médicos, né? Claro. Então, respondendo um pouquinho sua pergunta, é isso. Eles criam, geralmente os mais novos, né? Acho que os advogados com um pouquinho mais de bagagem aí talvez não caiam
nesse erro, mas os advogados mais novos, eles geralmente têm essa tendência de acreditar que eles podem fazer tudo. Ah, então eu criei uma imagem, vou criar uma imagem aqui de justiceiro da advocacia, de artesã da advocacia, da defensora e tal. E muitas vezes não pode, né? Do jeito que eles estão veiculando a coisa, não pode. Eles estão criando uma imagem que às vezes não é legal para ele, no final das contas. Então, eles têm que tomar um pouquinho de cuidado aí com essa imagem criada. Nossa, eu acho muito preocupante, porque eu percebo que alguns não é uma coisa maliciosa no sentido de que, não, eu vou montar um esquema para me beneficiar. Chega a ser, eu vi já o Justiceiro, né? O Justiceiro é engraçado. Eu não sei se foi numa palestra sua mesmo, que ele tinha uns revólveres, né? Como símbolo do logo. Uma loucura isso. Parecia um É verdade. personagem de televisão, talvez. Eu percebo, eu acho muito importante a gente, quando eu sempre, para os meus alunos, eu sempre falo da importância da inovação, mas inovação não significa avacalhação e também não significa você não ter a preocupação com a sobriedade que a advocacia exige em um certo ponto. Não é um carrancuda ou sisuda, mas é sóbria. Se as Sim. pessoas, se os colegas simplesmente acharem que inovação é plantar bananeira, vai ser uma esculhambação. Então, É. a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque as pessoas deturpam às vezes. Inovação é As pessoas, importante. é É, verdade. Eles confundem o que você falou, inovação, né, modernidade, com avacalhação, muitas vezes, né? Então você pode ter uma imagem de moderno, mas sério, sério no sentido de eu sou um cara responsável, eu sou um cara que traz um resultado, eu tenho responsabilidade com o mercado, mas eu sou moderno, eu tenho ferramentas modernas, eu tenho um posicionamento moderno, eu trago soluções modernas para o meu cliente, mas eu não sou o justiceiro da advocacia, eu não sou, esse- sabe? Aí o pessoal começa a não perceber essa diferença entre ser moderno, né? Ser inovador e ser qualquer coisa, esquecer o código de ética, né? Então, legal. A Márcia Godoy tá até aqui fazendo elogio. Obrigado, viu, Márcia? Por isso que eu enchendo a banca é importante para dar essas dicas maravilhosas. E o Ale também, que também é o cara que tá sempre antenado com as melhores práticas do marketing jurídico. E para falar nisso, eu não sei se eu vou pedir desculpas para as pessoas, porque às vezes vai passando e eu não consigo identificar, mas, gente, eu agradeço demais a presença de todos. Lembre-se, dos aviãozinhos para convidar outras pessoas e dos coraçõezinhos para indexar melhor aí no Instagram, né? Ale, tem três outras perguntas que vieram dos meus alunos, das pessoas que me seguem, que eu acho que elas estão todas conectadas à primeira, né? Eu não sei qual que você. Eu não consigo colocá-las em uma ordem de hierarquia, de importância em termos de marketing jurídico. Mas eu vou trazer na ordem e a gente vai tentando encaixar. tá. Primeiro, como desenvolver a minha marca pessoal? Você fala muito de marca jurídica na sua consultoria, no seu livro. Para os menores, eu acho demais que eles têm que. Determinante eles também construírem uma marca pessoal junto dessa marca jurídica. E talvez seja até a mesma, né? O que acontece é que para o menor, a marca pessoal é mais determinante. Para o maior, eu acho que fazer um esforço de construção de uma marca jurídica talvez seja mais importante. Então, beleza. Como desenvolver a marca pessoal ou a marca jurídica? Sobre o que você quer falar? Ou sobre os Ah, dois? eu acho que falar um pouquinho dos dois mesmo, porque assim, na verdade, a gente tem que ver, e o marketing acho que é muito isso, o marketing jurídico é muito isso, é ver com os olhos do mercado e não com os olhos do advogado, tá? Significa que o mercado hoje ele tem diversas opções de advogado. Então eu tenho um problema aqui.
seja pessoa jurídica, seja pessoa física. Eu tive um problema, então eu tenho que buscar um advogado para resolver o meu problema, tá? Eu tenho diversas opções de mercado, diversas opções. O mercado hoje está realmente saturado. Por que que eu vou escolher o cara que me parece o menos estruturado, o menos advogado, o cara menos com uma imagem solidificada? Né? Por que que eu vou escolher? Eu tenho outros caras para escolher, então eu vou no cara que me parece muito mais sóbrio, muito mais advogado. E aí que entra essa parte, tanto do lado pessoal quanto do lado institucional. Do lado pessoal, é aquela coisa que a gente sempre quer ver. A gente quer ver um advogado como um advogado, que foi o que a gente falou um pouquinho ali do TikTok e tal. Então, a gente quer ver um advogado como advogado. Então, ainda, não estou falando ali no futuro, tá? Mas ainda o mercado privilegia o cara que está de terno, está de gravata. Essa é a realidade. É a mesma coisa, você não quer entrar num consultório médico e o seu médico está de bermuda e chinelo. Você não quer ver isso. Né? Você quer ver o Desculpa te cara de. interromper. Desculpa te interromper, ali. Até a prova disso, de mais de uma pessoa disserem, ah, não, se o advogado não tiver de paletó e gravata, eu nem quero saber. Porque é o que se espera, talvez, né? Essa imagem que a gente tem na cabeça, é a imagem que a gente quer consumir. Então a gente quer ver ainda o cara ali, tudo certinho, a gente quer ter aquela ideia de que o cara vai resolver o meu problema. Aquele cara é um cara de conhecedor, entendeu? Ele é um cara sério, um cara responsável, um cara conhecedor que vai me liberar ali do problema que eu estou sentindo. Então esse é o lado pessoal, a gente precisa ainda ter. Então, aquele cara com barba mal feita, aquele cara com. Infelizmente, ele vai passar. Veja que eu não estou falando que está errado. Não estou falando que está errado. Estou falando que se você cruzou com uma pessoa que quer ver um advogado, né, paletó e gravata, e você está lá de bermuda, ele não vai te ver da maneira correta. Estou falando se está certo, errado, se é moderno, não é. Estou falando que o mercado vai comprar melhor a ideia do cara de terno. Tá? Agora, o lado institucional da coisa, aí já é um pouquinho diferente, porque aí a gente está investigando, né? Eu estou querendo saber mais sobre você, então eu vou no seu site, eu vou nas suas redes sociais. Então, esses materiais institucionais são importantes, e são importantes da maneira correta, né? Então, você tem um site com conteúdo adequado para o seu público, ter uma rede social com conteúdo adequado são essenciais. Significa que se você não tiver uma rede social, você acabou pecando. Eu fui te investigar lá. Quem que é esse cara? Gostei dele, vou investigar um pouquinho mais. E não tem site, não tem rede social, então a rede social está bagunçada ou está misturada, saladinha que comeu com o cachorro, com a advocacia, aquela bagunça toda, eu também fiquei para trás. Então veja que eu estou partindo do princípio de um mercado saturado, que eu vejo como um É, mercado saturado. Alex, Né? deixa eu Então a só gente dar precisa. um pitaco aí. Eu costumo brincar desse lado, que não é só para advogado, mas especialmente para advogado, que o cara é um indigente digital se ele não tiver isso. Quando eu É comecei a verdade. advogar, a gente fazia anúncio nas páginas amarelas. Eu nem sei se todo mundo que está aqui nos vendo sabe lá o que, que é páginas amarelas, mas hoje as pessoas têm o Google. E se você não tiver essas ferramentas estruturadas, você não vai ser localizado pelo Google. Sim, Perfeito? Olha, com agradecer a, certeza. a, a Fernanda, uma colega que também trabalhou comigo, o Almir, brigadão Almir, já teve aqui com uma live, grande amigo, falando sobre networking ético, porque ética, quando a gente fala de marketing jurídico e o networking, que é uma das ferramentas do marketing jurídico, a ética tem que estar sempre permear nossas decisões, né, Ale? Com Mas vamos voltar certeza. à marca. Desculpa te Então, interromper. né, que isso. Né, eu estava comentando, só para finalizar, então, eu falei das redes sociais e do site, porque realmente são os dois itens que as pessoas vão mais investigar. Mas se eu tivesse que dar uma dica aí de materiais institucionais para criar uma carreira, uma imagem institucional de escritório, eu iria em 6 materiais, que é o logotipo, o site, folder impresso, folder digital, newsletter e as redes sociais. Eu vejo nesses 6 materiais como você está se blindando
prospectivamente falando, você está se blindando para qualquer tipo de investigação que o mercado faça. E aí você, com esses 6 materiais alinhados, qualquer coisa que acontecer, as pessoas vão te ver da maneira correta. E aí eu acho que você acaba dando uma dica das perguntas, de uma das perguntas que vieram da nossa enquete aí, que seriam quais as ferramentas que eu posso usar de imediato. Mas e aí, Ale, se o cara não tem logotipo, não desenvolveu o site, o newsletter dá para ele fazer. Um folder impresso dá para ele fazer mesmo se ele não tiver uma identidade visual. Eu não recomendo, talvez, né? Mas o que eu percebo é o seguinte, Ale, tem gente que contrata uma agência, contrata uma pessoa só para desenvolver identidade visual. E ele acha que terminou o marketing dele, o marketing jurídico dele. Ele acha que é só isso. Então, Não. beleza, fiz um logo bonito, desenvolvi uma identidade legal, uma identidade visual bacana e pronto. É assim que as pessoas vão me achar. O que você acha? O que Sim. dá para fazer de imediato? O cara que não tem nada, vamos dizer, o cara que vai começar do zero. Não, você falou uma coisa bem, bem interessante. Tem gente que acha que é isso mesmo. Então, criou ali um logotipo, alguma coisinha e acha que acabou. O marketing é só isso. Não. Você está falando aí de 2, 3 ferramentas das mais de 60 ferramentas que você pode atuar num projeto completo de marketing. Então, você, na verdade, você começou a fazer marketing. Agora você tem que dar sequência, né? Mas então vamos falar de 2 pontos. O primeiro ponto, que hoje existem fornecedores no Brasil todo, porque você não precisa contratar uma agência na sua cidade, você pode contratar no Brasil todo, o cara vai te enviar por e-mail mesmo as coisas. Então você pode contratar, tem fornecedores focados para escritórios pequenos ou focado para o cara que trabalha sozinho. Então você pode ter fornecedores terceirizados com alta qualidade por um valor adequado para o cara que trabalha sozinho, né? Então dá para fazer isso. Agora, se você falar, não quero gastar nada, dá para fazer ainda numa esfera mais amadora. Você consegue ali desenhar um logotipo, tem gente que coloca no Word, faz uma fonte que ele acha legal, né? O nominho ali, advogados e tal, e vira um logotipo. Então, numa primeira esfera, ok. Por enquanto você não ganhou ainda um dinheirinho ali, aquele vai ser o seu logotipo oficial. O que não pode é não ter aquele. Não, eu escolhi essa fonte, nesse tamanho, com essa cor, com esse tracinho, e esse vai ser meu logotipo. O que não pode é não fazer nada, né? Então dá para você fazer, que nem você falou, a sua newsletter. O que é newsletter? É você enviar uma vez por mês, pelo menos, para toda a sua base de clientes ativos, inativos, e aquele cara que você já olhou no olho lá, informações do setor, né? Informações interessantes para ele. Você pode fazer isso numa primeira esfera com e-mail mesmo, tá? Depois, à medida que a coisa for evoluindo, aí você cria o seu layout e tal. Site, você tem hoje várias plataformas gratuitas para você criar, entendeu? Dá para criar. Lógico, está falando numa esfera de contenção, de você criar para ficar um tempinho, né, de um jeito mais amador, para aí sim evoluir para outras etapas, aí sim pagas com terceirizado, mas aí já entrou um valorzinho, você conseguiu evoluir um pouquinho na carreira. Então, você tem essas duas opções. Dá para fazer, mas o que você não pode é não fazer nada. Ah, não fazer nada é sempre. E não ficar reclamando também, né, Ale? É, Fica a reclamação, afasta a boa sorte. Eu exato. sempre, não querendo puxar sardinha para o meu lado, viu, Ale? Mas já puxando, eu entendo que quando o advogado cria consciência da importância dos relacionamentos que ele tem, e não estou falando de novos, estou falando só dos que ele já tem, e de como que essas pessoas que estão à volta dele podem beneficiá-lo nesse sentido, então é o que eu digo, é o que eu chamo do networking, ou marketing boca a boca, ou marketing de referências, o nome que você achar melhor, não sei como que você acha melhor, você chama de networking mesmo, né, Ale? Eu Networking, acho que a partir do momento que ele desenvolve pelo menos uma ideia desse nicho que ele vai atuar, e aí começa a disseminar isso
através de contatos com pessoas que estão mais próximas, vamos supor que ele desenvolveu uma tese. O network, ele é auto-aplicável. Eu não recomendo, claro, que o cara seja um mega networker, sem no mínimo ele pensar numa mini estrutura de escritório. Então, sim, um logo que tem site que você faz logo, né? Sim, Eu vou falar do Wix, mas tem outras ferramentas que você pode criar o site. O Wix é que todo mundo vê no YouTube, eles têm uma propaganda maciça e até às vezes intuitivo. E isso é o mínimo. Uma outra coisa que eu acho bem bacana a gente citar, e é custo baixíssimo, por exemplo, você comprar o seu domínio e colocar um e-mail com o seu escritório, ou com o seu. E verificar o arroba Gmail, o arroba Hotmail, ou o arroba qualquer um, wall.com.br, terra, para que a pessoa. É tão barato você comprar o seu domínio e criar um e-mail próprio, mesmo se você não tem site. sim. Né? Exatamente. E dá um ar muito mais profissional para o teu negócio. Né? A gente já vê isso para todos os tipos de negócio, quanto mais para advocacia. Então, É. eu tenho lá o eduardo@brenadamaral.com.br. Pronto. É o meu escritório, Breno da Amaral Advocacia. Super simples. Em 50 minutos, sentei, comprei, desenvolvi, pronto. É. E a minha caixa, e as pessoas ficam pensando, não, mas eu já tenho uma minha caixa de mensagens. Só para pessoas terem uma ideia, eu uso o Gmail como a minha caixa de mensagens do. Eu cadastrei o Breno do Amaral e eu recebo na caixa de mensagens do Gmail, junto com a minha conta do Gmail. Então Sim. não é nada espetacular que as pessoas fiquem amedrontadas de colocar em prática hoje, terminando a live hoje. O pessoal Sim, vai não, propor, mas como é que eu sem faço isso? dúvida. Hã? E eu vou te Super falar tranquilo. que, ó, e eu vou te falar que diversas ferramentas de marketing estão muito mais atreladas a um esforço ali do que, sabe, ter que estudar em cima do negócio. É muito mais a operação, que nem você falou assim, eu sentei lá em 50 minutos eu resolvi. Muitas são nesse formato, entendeu? Então, eu acho que o pessoal está colocando aí, não sei quem está escrevendo, de valores, né? Colocaram acho que R$ 24. Sabe, R$ 24 não é nada para você criar uma imagem forte no mercado, que o mercado te compre de uma maneira é, adequada, né? É, Então, inclusive uma coisa que a gente chama de brand de domínios, tá? O que é o brand de domínios? É você comprar vários domínios que fazem alusão aí ao seu nome, para que quando cai ali, direciona para o seu site oficial. Então, por exemplo, eu tenho o grupo em Rise Consultoria, em Rise Recrutamento, tudo que tem a ver com Enrise, se a pessoa errar e colocar um nome errado, vai direcionar para o meu site. Então, fiz um brand de domínios ali, para que, né, qualquer coisa caia dentro da nossa esfera ali. Então, o Enrise é com a gente. sim, isso que eu ia falar. E você e o Rise. Eu até acho que meus irmãos, eu espero que não fiquem chateados. Porque tudo que é relacionado a Brena do Amaral, eu também comprei. Sim, E como são os meus sobrenomes, e é muito comum para advogados utilizar, né? Nossos amigos da Associação dos Advogados de Santos também, mais uma vez eu peço desculpas, assim eu não citei alguém nominalmente, é porque às vezes passa, eu não vejo, e aí pronto, o Alexandre está falando, não quero ficar interrompendo. Então, mas eu achei importante. Então, Brena do Amaral, Brena com um N também, porque o meu é com dois N's, eu fiz isso. E sim. mantenho isso, claro, por uma questão de proteção também, Ale, mas muito em função daquilo que você está dizendo, de olha, o cara digitou errado, mas mesmo assim vai me encontrar, vai me encontrar. Exato. Ale, uma última coisa, porque eu acho que a gente nem teria mais tempo para falar. Uma das grandes sacadas do marketing jurídico
e é o que impulsiona talvez o marketing jurídico de todo mundo, é quando ele consegue encontrar o seu ou os seus diferenciais. Cara, como é que é possível fazer isso? Como é que encontra o diferencial? Na verdade, os diferenciais, você tem que pegar os itens que são, né? Você tem como itens fortes na sua carreira, na sua estrutura, e você ver se você consegue extrapolar. Você precisa mostrar esses diferenciais nos seus materiais, mas você precisa, lógico, precisa ser uma realidade, tá? Só que as pessoas esquecem de colocar isso estampado na cara das pessoas, e precisa. Então, quando a gente vai criar, por exemplo, um folder, né, ou até no próprio site, eu falo para as pessoas, coloque lá destacado, diferenciais do escritório, destaque lá dois, três, e coloque lá para a pessoa saber, eu sou melhor que o mercado em função disso, tá? Assim, na verdade, não tem uma regra, você tem que ver qual que é a realidade do escritório. Agora, o que eu vejo é que tem muito escritório criando algumas ênfases aí que são interessantes. Vou citar uma aqui porque eu sei que a gente está com pouco tempo, né? As pessoas estão usando muito a advocacia humanizada, né? Então, o nosso diferencial é que nós somos uma advocacia humanizada. O que Eu, é por ser acaso, uma falo advocacia isso. humanizada? Oi? Eu, por acaso, falo isso. É. Eu, O eu, que eu que falo é em humanização da advocacia. legal? O que só que aí as pessoas usam muito e às vezes ela não é, na verdade, né? Eu vejo escritório que põe no seu discurso lá, mas não é na prática. O que é advocacia humanizada? É você conhecer esse cara a fundo. Eu sei que você tem o formato, você pode falar que isso é um diferencial seu porque eu te conheço, mas eu vejo que tem escritório que não está. A advocacia humanizada é o cara, não é nem saber a data de aniversário do cara, é saber a data do casamento do cara. É conhecer qual que é a bebida que ele gosta, qual que é a religião dele, qual que é o livro que ele gosta, é conhecer esse cara a fundo. Então ele deixa de ser cliente para ser quase amigo, né? É isso aí. E isso é, né, essa advocacia mais tete a tete ali. Mas tem gente que coloca no discurso, mas não é na realidade. Então tem que ser, né? Porque aí sim, aí você consegue viver aquilo lá numa realidade adequada. Mas enfim, sem entrar em muitos detalhes, porque eu sei que está o tempo estourando aí, destaque. Crie dois, três diferenciais para você, né? Depois a gente tem várias palestras falando só de diferenciais, e tem inclusive artigos meus com vários itens que podem ser destacados como diferenciais, mas extrapole isso e coloque nos seus materiais. Exploda isso, né? Exploda as ideias a respeito desse assunto. Tá? Eu faço exercícios com os alunos para eles conseguirem desenvolver isso. Mas, assim, não vale colocar competência, ética e honestidade, porque isso não é diferencial. Isso é Ou, pressuposto, né, Ale? ou transparência. O pessoal também põe, Ah, né? Sou transparente. Teve cara que já me falou que o diferencial dele é ser honesto. foi o que eu falei. É que nem os nossos políticos, né? Ah, sou muito É, honesto, fala nas propagandas eleitorais. Ale, antes de a gente encerrar, aí falta um pouquinho, então eu não quero deixar muito para o final, porque senão não dá tempo. Eu gostaria não, eu quero que você fale sobre o teu trabalho na Enrise. O que você faz, como é que funciona? tá. Na verdade, assim, a ideia é ajudar sempre o advogado, né? Entendendo essa esfera do marketing jurídico. Na verdade, a gente tem duas áreas aqui, o marketing jurídico e recrutamento e seleção para escritórios de advocacia. Tá? Mas focando nessa parte do marketing jurídico, a ideia é mostrar, porque eu vejo que o advogado ele tem noção do marketing, ele sabe, né, conhece as ferramentas, até pela interação que existe no mercado, mas às vezes ele não sabe o detalhezinho, o truquezinho em cima de cada ferramenta. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz um estudo completo do escritório e eu crio um planejamento, um plano de ação mesmo, que envolve três etapas. Que eu falo da estruturação, que é a imagem corporativa do escritório, da prospecção, como dentro do código de ética buscar novos contatos, e a fase que eu chamo de potencialização, que é o crescimento ordenado do escritório, né? O crescimento físico do escritório.
Então, eu faço esse estudo, crio esse projeto e implemento dentro do escritório uma pessoa de marketing. Eu ensino uma pessoa de marketing a criar rotinas, tanto estruturais quanto prospectivas, dentro do escritório, porque eu vejo essa necessidade, independente do tamanho do escritório, que tem que ter uma pessoa fomentando as suas ações. Então, assim, até para não tomar muito tempo, é isso, é a criação, é estudo, criação de um projeto customizado e implementação através do próprio braço do escritório com essa pessoa de comunicação. Eu gosto muito disso que você faz nesse sentido de colocar uma pessoa, que quando a gente estrutura o plano de marketing, e aí quando a gente fala investimento, as pessoas só olham para investimento monetário. É, E aí nós vamos chegar lá no começo da nossa live. A questão é, nunca ninguém, ou a maioria das pessoas, não olha, não enxerga o comprometimento, que é o investimento de tempo que você vai dispor para que esse projeto dê certo, para que todas as ações que você planejou sejam implementadas. Então é demais você ter uma pessoa para contribuir com o advogado. É claro que a gente sabe que até conteúdo jurídico é possível o advogado não fazer. É possível contratar. sim, Possível, mas não recomendável, correto? Que se uhum, você não é você que domina o pensamento jurídico, que é a espinha dorsal de todo o seu conteúdo do escritório, não é você não controla isso, você corre o risco de ter esses desvios malucos de pessoas dançando no TikTok. sim. Sem você querer ter a tua imagem atrelada a essa. Então, o autoconhecimento, para você saber o que vai ser colocado e o conhecimento jurídico disso é determinante. Eu recomendo que o advogado controle isso, não terceirize. Mas ter Sim, alguém para colocar em prática é espetacular, né? Ou ter um mentor que vai, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, olha, você precisa fazer aqui e cobra prazo, porque uma das coisas mais difíceis, né, é estabelecer o resultado que você quer chegar e o tempo que você quer chegar. sim. Você contribui com isso na Inrise, né? Fazendo e aí o cara impulsiona isso. Ele, mesmo que ele não queira, ele vai sendo impulsionado. Então é Sim, com demais, é certeza. demais. Fomentando o marketing, a rotina de marketing. Não tem rotina, não tem jeito. Tem É, que criar rotinas definidas. É isso aí. e consistência, né? É. Rotina e consistência. Ale, tá, estamos quase no finalzinho. Eu, você falou da Inrise, você falou como o recrutamento. Você acabou trazendo justamente porque é você que consegue escolher a melhor pessoa de marketing para colocar nessa posição chave, né? Porque é É, na, difícil achar no mercado, né? na verdade, começou assim, a gente começou a implementar e aí tinha necessidade de ter a pessoa de comunicação. E aí a gente começou a ajudar os escritórios a buscar essa pessoa. E aí foi uma demanda própria, porque o cara falou assim, poxa, eu gostei desse estagiário de marketing que você colocou. Você não coloca o estagiário de direito? Você não coloca o administrador? E aí, por demanda própria, começou os escritórios pedir vaga para gente. E aí a gente fez um desenho separado, né? Tem as meninas aqui, quem toca o marketing sou eu, e as coordenadoras aqui, o recrutamento. Então a gente acabou, por demanda do mercado, a gente acabou criando essa parte de recrutamento jurídico também. Eu fico Eu mais com acho marketing mesmo. sensacional, porque é uma das coisas mais desafiadoras para o advogado recrutar e contratar profissionais que não é só um bom profissional, né, Ale? É o profissional que se adequa, que é a mão e uma luva, né? A pessoa que adequa aquele escritório, o modo de pensar daquelas pessoas que estão naquele escritório. E se você já fez um Sim, trabalho de desenvolvimento marketing de escritório, para você é meio caminho andado para conseguir localizar pessoas com esses perfis, né? É sim. muito bacana isso.
Legal. É show de bola. Ale, recado final. Se você tivesse Recado. que. Eu, o meu amigo, o nosso amigo Eduardo, da OAB Itaquera, ele gosta de que as pessoas recomendem livros, né? Eu recomendaria o livro do Alexandre Mota. Não sei se vocês conhecem. Mas, Ale, recado final aí. Marketing jurídico, o que você pode falar para as pessoas? Pode falar para os nossos live espectadores aí de final. Legal. Não, como dica final, aí só para a gente encerrar, eu vou voltar um pouquinho nessa coisa de estar junto do projeto, de resgatar um tempo. Eu vejo que se a gente pegar 60 possibilidades, depois entrem no meu site, tem lá 60 ferramentas de marketing. Se a gente tirar essa equação da frente, a gente não tem mais nada para fazer em termos de marketing. Aliás, em termos de nada, né? Você abre o seu escritório, fica lá escrevendo e fica esperando aparecer cliente, fica, né? Não tem jeito. Então, assim, a gente não consegue evitar o marketing. Já que você não consegue evitar, desviar do marketing, faça da maneira correta, porque aí senão você está fazendo, gastando tempo e dinheiro e não trazendo resultado. Então, que nem você falou lá no começo, muita gente fazendo coisa da maneira errada, fazendo, chutando para tudo quanto é lado, não entendendo o foco prospectivo, não entendendo o que é. Então, assim, se vai fazer, se não dá para desviar, faça da maneira correta. Essa é a dica final aí, pessoal. Nossa. E eu realmente quero que os colegas. Primeiro, você fala uma coisa que eu acho espetacular. Para tenta criar uma imagem diferente que seja compatível com a advocacia, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante o colega começar a pensar em termos de identidade visual e de identidade do escritório. E, a partir disso, comece a planejar, então, por exemplo, as suas postagens. Eu vejo muita gente, Ale, você até fala sobre isso nas publicações, eu falo sobre isso no Enchendo a Banca, que assim, ele acha um assunto, vai lá e compartilha na rede social dele. Isso é bacana. O que eu acho que ele não pode é se limitar a essa ação. Então, disponha de um tempinho para planejar dentro dessas áreas, ou dessa área que eu acho importante você definir, uma linha de conduta, uma linha de você começar a escrever sobre esse assunto e a gente vai perceber, quanto mais você cria sobre um assunto, mais vai surgindo ideias, né, sobre esse assunto, né? Uma área do direito que é a sua especialidade, que é que você mais gosta, e eu uso tudo isso para quando fazer a pessoa enxergar qual é o melhor nicho para ela. E, cara, não fala só sobre o que os outros falam. Começa a criar, mostrar o teu conhecimento através de um conteúdo que você desenvolve, que Sim, você cria. Ah, não tenho ideias para conteúdo. Coloca no aviso do Google. Não é copiar, é se inspirar. sim. Não existe posicionamento de mercado sem conteúdo próprio. Renatão também, um grande amigo. O Renato tem um site voltado para advocacia. Em breve a gente pode chamá-lo para fazer uma live aqui conosco. Então, estamos quase no nosso final. Eu quero agradecer, Ale, demais a sua parceria, a sua atenção de sempre. O Alexandre nunca diz não para mim, e eu, em contrapartida, nunca posso dizer não para ele também. Em breve, hein, Ale? Passando esse período da pandemia, teremos novidades aí, livros, coisas novas. Evidentemente que essa pandemia acabou fazendo com que os projetos fossem um pouco adiados, mas não esquecidos. E o Ale, esqueci de falar, é um parceiro meu também na Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB São Paulo. Ale, eu nunca tenho palavras para agradecer a sua disponibilidade, a sua alegria, a simplicidade com que você trata desse assunto que parece ser complexo,
mas através de você a gente vê que é muito simples. Tá Que isso, certo? eu que agradeço aí a nossa parceria, deixar um beijo para a Sá também, né? Em breve vamos retomar aqueles nossos jantares aí, Vamos. né? E é isso, obrigado pela parceria, obrigado pela oportunidade de a gente falar de marketing jurídico e fico sempre aberto aqui a responder as perguntas das pessoas.